bom dia, boa tarde, boa noite. Meninos e meninas aí das turmas do 5º ano, olhem só. Independente aí do horário, independente de você estar assistindo esta aula aí pela televisão ou pelo YouTube, a Pro gostaria de dizer aí que sejam bem-vindos e que sintam-se à vontade, preparados, não é? Com os olhos, com os ouvidos atentos, para que todas as informações, as orientações, as explicações que a Pro vai passar durante esta videoaula sejam úteis e você consiga aí, não é? Responder às atividades preparadas por seu professor ou professora. Então, a gente vai saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olha só, turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas. E nesta aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre agricultura, passado e presente. A gente já vem aí em videoaulas anteriores observando, né, o surgimento da agricultura como um marco importante que mudou o modo de vida dos seres humanos e permitiu a estes, né, que começassem a se organizar em cidades, em comunidades, o surgimento das primeiras civilizações e toda a mudança, né, causada principalmente em relação à produção dos alimentos proporcionado por essa atividade, a agricultura, que a gente já viu a definição e já percebeu a sua relação em transformações com o mundo inteiro e com todas as situações históricas que as comunidades, né, que as sociedades foram vivendo com o passar do tempo. Nesta videoaula de hoje, quando a Pro coloca aí o título Agricultura, Passado e Presente, nós vamos retomar o conceito de agricultura e observar justamente essa mudança em relação às primeiras atividades desenvolvidas na agricultura com as atividades desenvolvidas nesta atividade nos dias atuais. Para que a gente observe, como a gente vem sempre estudando, né, que tudo se transforma, que tudo muda no decorrer do tempo, e isso também está relacionado às atividades de agricultura, as atividades do cultivo das plantas, do cultivo da terra, do plantio e da colheita. Então, vamos lá observar, né, o que é que esta videoaula nos prepara informações sobre a agricultura. Para iniciar, para trazer essa imagem, né, uma imagem aí bem parecida com a imagem que a gente já observou numa aula anterior. E quando a gente observa essa imagem, se a gente pesquisar essa imagem, ela está aí relacionada com a definição de agricultura de precisão. E o que seria essa agricultura de precisão? A agricultura de precisão são termos aí relacionados à agricultura atual, a agricultura que os seres humanos praticam atualmente. Quando a gente observa essas bolinhas aí, não é com desenhos, com figuras diferentes, esses ícones, eles estão justamente associados a diversas ações que se relacionam com o modo de fazer, com o modo de transformar e envolver a agricultura nos dias de hoje. Então, a Pro colocou essa imagem para a gente fazer justamente a reflexão sobre a definição, sobre como as ações da agricultura estão aí acontecendo nos dias atuais, né? Nos dias em que a gente está vivendo. Esses ícones aí representam justamente todos os avanços tecnológicos, todas as ações que são desenvolvidas na agricultura atual em prol de melhorar a produção em quantidade e em qualidade. E a gente observa aí, além da mão de obra, né, do ser humano, mas também a pesquisa, a utilização de máquinas que vão adequar o clima, que vão adequar o solo, que vão adequar a temperatura, né, e vão observar dados e informações sobre tudo que está ao redor das plantações para favorecer aí a produção, ela ter uma quantidade e também uma qualidade melhor. E aí a gente observa, né, o combate às pragas, às doenças, a mudança, às vezes, em próprios laboratórios, a mudança genética de sementes e da própria planta em função dessa maior produção. Então, a gente observa aí que
Nos dias atuais, a agricultura ganhou a companhia da tecnologia e de todos os seus recursos de pesquisa, de estudo, para facilitar a produção e facilitar o próprio trabalho do ser humano em relação ao que ele vai desenvolver dentro aí das atividades propostas pela agricultura. E aí essa imagem faz justamente a reflexão de que nem sempre foi assim. A gente já observou aí, a gente já vem estudando sobre isso em aulas anteriores, né? O desenvolvimento da agricultura é algo gradual, é algo que foi acontecendo com o passar do tempo, em relação à forma de plantar, à forma de lidar com o solo, os próprios instrumentos, né, e utensílios que são utilizados nas produções atuais são diferentes dos primeiras ferramentas, dos primeiros equipamentos criados aí pelo homem lá quando a agricultura se iniciou. E aí a Pro volta trazendo essa imagem para a gente pensar aí no surgimento da agricultura que se deu aí há muitos anos atrás. O homem inicialmente era nômade, né? Então ele não tinha essa atividade de plantar e de colher, ele se mudava de um lugar para outro em função justamente, né, da alimentação, porque ele vivia principalmente aí da coleta e da caça. Então, em função do oferecimento, né, da quantidade de alimentos, ele ia se mudando de um lugar para outro. Com o passar do tempo e a descoberta de que ele poderia plantar e colher, e que também poderia criar, não é, animais, domesticar animais, o homem percebeu aí dentro desse processo que ele poderia se estabelecer em um lugar só e deixar de estar se mudando, né, de estar aí passando de um lugar para outro. E aí a descoberta da agricultura marca essa mudança tão importante para a humanidade, porque favoreceu, porque ajudou, contribuiu de forma muito significativa com a formação das primeiras cidades, das primeiras civilizações. Mas a gente precisa observar, não é, que tudo relacionado a isso foi se transformando. E de lá, do surgimento da agricultura até a agricultura executada, né, exercida aí pelos agricultores, pelos grandes produtores, atualmente muitas mudanças aconteceram no modo de vida, no modo de pensar, nas próprias exigências e necessidades da humanidade em relação à quantidade dos alimentos. E aí a gente percebe essa transformação acontecendo em muitas atividades humanas, em muitas atividades sociais e também acontecendo na agricultura. E aí a Pro agora traz novamente um questionamento importante em relação ao que a gente já vem estudando sobre agricultura. E daí que nós já discutimos, já observamos, né, em diferentes contextos a definição, o significado desta palavra. Pois é, estão lembrados aí o que significa agricultura? Olhem só. A Pro trouxe o significado de agricultura segundo o dicionário, estão lembrados? E aí a Pro traz novamente para observarmos, né, fazermos a leitura e revisarmos aí este conceito que a gente já estudou, mas é importante a gente observar, né, e fazer a relação com o que nós estamos estudando nesta videoaula. Então, segundo o dicionário, a agricultura aparece com o seguinte conceito: atividade que consiste em cultivar a terra para dela se obterem vegetais úteis ao homem ou à criação de animais. Aí está ligada a palavra lavra, cultura, lavoura, e uma outra definição para agricultura ainda traz aí a palavra agrografia. Então, a gente percebe aí que a agricultura está relacionada ao cultivo da terra, a fazer com que esse cultivo nos ofereça os alimentos que nós precisamos. Diversos tipos de alimento. A gente já observa aí que a nossa alimentação, ela consiste aí em diversos tipos de alimentos. Mas aí é importante a gente observar também
que assim a variedade de alimentos em relação à descoberta da agricultura para os dias de hoje, né, não houve muita mudança em relação a essa variação. O que houve aí foi aprimoramento, foram pesquisas direcionadas principalmente a aumentar a qualidade e a quantidade dos alimentos produzidos. Mas desde o seu início, né, então os legumes, as verduras, os tubérculos que são plantados e que são colhidos nos dias atuais, também, né, já eram plantados e colhidos no início da agricultura. Certo que novos alimentos, né, vão surgindo, vão sendo descobertos como apropriado, como bom para o consumo, mas basicamente, né, aquilo que se plantava no início do processo de agricultura é bem parecido com o que se planta e com o que se colhe nos dias atuais. E aí, quando a gente fala em agricultura, é interessante não só observar o conceito trazido pelo dicionário, mas também aquilo que nos informa em relação a esta palavra. O que é que define a agricultura? O que é que a gente compreenda aí, não é? Todas as ações e também tudo que envolve esta palavra, esta atividade tão significativa para a evolução da humanidade. E aí a agricultura é a arte de cultivar a terra. Por meio dessa atividade milenar, obtém-se alimentos e matéria-prima para a produção de bens industrializados. O termo agricultura quer dizer arte de cultivar. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. E aí, novamente, eles se associam ao próprio conceito trazido pelo dicionário, porque a gente pensa o quê? A agricultura é o cultivo da terra, é o cuidado com a terra, em função da produção de diversos tipos de produtos que vão ser utilizados na nossa alimentação, mas aí a gente já entende a agricultura como algo importante para o oferecimento de outros produtos também, outras matérias-primas que vão ser utilizadas em diversas outras produções que precisamos no nosso dia a dia. E aí a gente lembra justamente da origem da agricultura. Por isso que a Pro inicia aí com essa pergunta. Qual a origem da agricultura? Então, a agricultura marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento dos primeiros aglomerados humanos e às primeiras civilizações. Então, a gente já observa novamente aí a agricultura como um marco dessa transformação do modo de vida dos seres humanos, quando deixam aí de ser nômades e passam a ser sedentários. Cerca de 11.500 anos atrás, não é? Os seres humanos gradualmente aprenderam a cultivar cereais e tubérculos e assim puderam fixar-se em um único lugar e estabelecer uma vida baseada na agricultura. E aí, junto com as atividades de agricultura, vieram as atividades também relacionadas à criação de animais e outras atividades que o fato de estarem sedentários, de não estarem mais passando de um lugar para outro, né, permitiram aí que acontecesse, que se desenvolvesse em relação às próprias atividades sociais, de grupos, né, de organização, que passaram a existir a partir deste momento. Aí a Pro traz agora algumas imagens para a gente observar e refletirmos em relação à agricultura. O que vocês estão observando, né, na imagem que a Pro mostra agora? A gente percebe aí um tipo de plantação, né, um tipo de cultivo acontecendo. O que vocês observam? A Pro vai dar um tempinho para vocês olharem aí, né, buscarem as características, perceberem se é algo que vocês já viram ou se é algo que vocês ainda não tiveram contato, pelo menos o contato visual. A gente percebe aí uma horta, não é que dentro aí dos tipos de plantações, dentro dos tipos de atividades da agricultura, faz parte aí, não só plantado, não só acontecendo em áreas extensas, áreas maiores, mas principalmente em áreas pequenas. Às vezes as hortas são plantadas aí no próprio quintal de casa, né?
E aí são atividades que normalmente comunidades realizam, né? Ou pessoas de forma individual também realizam para comercializar em pequenas feiras ou em feiras maiores, quando a produção é maior, às vezes para o próprio consumo, né? Dentro de casa, resolve ter aí uma hortinha no quintal ou em algum terreno que tenha disponibilidade. Mas a gente percebe aí com a horta aí como uma atividade empregada tanto em extensão maior quanto em extensão menores, sendo uma das atividades da agricultura familiar. Já ouviram falar aí na agricultura familiar, não é? São atividades de plantio, né, e de colheita, normalmente realizadas aí por comunidades, por grupos pequenos que se organizam para que consigam aí ter lucro dessa atividade, oferecendo seus produtos para o poder público, né, para oferecer para merenda escolar ou até para vender, né, nas feiras, nas pequenas feiras ou nas feiras que acontecem na cidade. Mas aí não são em grandes extensões de terra, mas às vezes tem uma produção grande, né, em relação ao plantar em casa ou a plantar só de uma forma doméstica, digamos assim. Nessa outra imagem, a Pro traz aí uma queimada acontecendo. Essa queimada aí representa uma outra forma de cultivo, normalmente também direcionado, né, ou relacionado a ações de pequenos espaços. Essa fotografia, não é? Ela retrata aí a agricultura de coivara. Já ouviram falar nessa palavra, coivara? Pois é uma forma de lidar com a terra, trazida aí pelos conhecimentos indígenas, mas também aí trazidos pelos africanos, não é? E utilizado em muitas situações até os dias de hoje por comunidades ribeirinhas, por comunidades quilombolas, que utilizam o fogo, né, utilizam aí esse processo do fogo para troca de lavouras. Então, se tinha plantação de milho e agora se deseja plantar uma outra coisa num determinado espaço, num determinado terreno, queima, não é, o resto das plantas depois da colheita, para que aquilo ali prepare o solo para a nova safra, para a nova produção. Lembrando aí que normalmente isso acontece aí em pequenas extensões, em pequenas propriedades, porque é uma técnica utilizada por grupos pequenos, né, para produções pequenas. E aí a gente observa que é uma atividade aí trazida dos conhecimentos indígenas, principalmente, mas utilizada por muitas outras comunidades, né, independente aí de serem comunidades indígenas ou não, mas é um conhecimento trazido principalmente pelos indígenas e que é utilizado aí para preparar o solo e para dar continuidade, né, ao processo de produção. Aí, comparando aí a horta que a Pro mostrou e comparando também essa preparação do solo através aí da coivara, a Pro tem aí alguns questionamentos para a gente pensar e refletir em relação à observação dessas duas imagens. Então, o que as imagens têm em comum, não é? Qual é a articulação entre elas? O que elas representam? A gente percebe aí que estas imagens, elas se relacionam a pequenas produções, normalmente, em sua maioria, não é? A pequenas produções, acontecem em pequenas propriedades, e aí estão relacionadas ao atendimento até a comercialização, mas numa extensão menor. Quem tem aí alguma vivência com plantio, né? A Pro pode estar falando aí, de repente, com alunos ou alunas que tenham uma horta em casa, né? Que ajudam os pais na roça ou na plantação, ou alguns que só veem através de fotografia e nunca tiveram a oportunidade, né, de ver pessoalmente, até de agir, né, ter ações aí do plantio e da colheita. Mas em relação ao que você está me ouvindo agora e me vendo neste momento, você tem alguma vivência com plantio? Já observou, não é? Já fez, já participou de algumas das ações aí relacionadas à agricultura? Por que se plantam alimentos, não é? O que é preciso para poder plantar? Olha só, a gente planta alimento porque
se descobriu que isso é aí algo necessário e importante para os seres humanos. Alguém vive aí sem se alimentar? Pois é, ninguém vive sem se alimentar. Então, antes se colhia aquilo que a natureza oferecia, mas a partir do momento que se começa a dominar as técnicas de plantar, né, e de colher, isso surge para atender uma necessidade humana, que é a necessidade da alimentação. Então, a gente planta alimentos porque a gente precisa se alimentar. E para poder plantar é necessário conhecimentos, é necessário técnicas que vão favorecer a produção, não só em quantidade, mas também em qualidade. E isso a gente tem que observar tanto quando planta, né, uma horta no quintal de casa, quanto também relacionados às grandes produções, nas grandes fazendas, que tomam aí grandes extensões de terra. Então, para poder plantar, é necessário conhecer, é necessário ter conhecimentos e desenvolver técnicas para que o plantio aconteça da melhor forma possível, o plantio e a colheita. E aí a Pro traz as imagens a seguir para a gente observar o quanto a agricultura está presente em diversas atividades no dia a dia, né, das pessoas, em produções pequenas e também em produções grandes. E aí a gente observa nessa fotografia aí novamente o quê? Uma horta, que pela própria estrutura a gente já vê aí que é uma horta plantada em casa, ou alguma horta comunitária, mas algo aí pequeno, algo de uma extensão pequena. Mas mesmo assim, a gente já vê aí a utilização de técnicas, a utilização de conhecimentos, porque a gente já percebe aí as plantas enfileiradas, não é? As plantas separadas, relacionadas a cada cultura. Então, a gente já vê que existem técnicas e conhecimentos sendo utilizados mesmo, retratando uma plantação pequena. Aí a gente já observa isso acontecendo também numa extensão maior. Aí tem aí uma plantação, né, de alguma fruta, e a gente também já percebe aí as fileiras, né, as árvores aí frutíferas formando fileiras, retratando também aí o uso de técnicas específicas para melhorar o plantio e a colheita. Olha só, aí está lá nas hortaliças, a plantação, a agricultura também está nas frutas e também acontece aí na plantação de flores. E isso, que já vai ter não uso comercial para alimentos ou para produção de alimentos, mas aí já ligada às questões de artesanato, às questões de vender a flor para outros fins que não é a alimentação. Mas a gente também já observa, não é? A plantação aí também utilizando técnicas e conhecimentos específicos para que melhore a produção. E aqui a Pro traz a plantação de eucalipto, que tem como principal função aí oferecer a madeira retirada aí das árvores, né, para ser matéria-prima para diversos produtos. E a gente também observa pelo enfileiramento aí das árvores, né, técnicas que vão aprimorar, que vão melhorar os resultados da plantação. Então, o que a gente observa? Que, de forma geral, a agricultura ela mudou, né? Tanto de lá, da descoberta da agricultura para os dias de hoje, quando a gente fala aí de um modo geral, mas também nosso país, também aí no Brasil. Então, no Brasil não foi diferente. Então, desde a chegada dos portugueses, né, ao nosso país, a agricultura brasileira se desenvolveu de maneira notável, passando aí por algumas fases que resultam na agricultura moderna e referência mundial que é hoje. A gente já observou aí que as técnicas agrícolas, que os conhecimentos agrícolas estão presentes no território brasileiro muito antes aí dos portugueses chegarem, porque os indígenas já dominavam diversos conhecimentos e técnicas da agricultura, mas que a partir do momento onde outros cultivos, né, outros produtos chegam para serem cultivados em nosso país, no processo aí de colonização e desenvolvimento do Brasil,
a gente também vai observar que esse processo acompanha o desenvolvimento da agricultura como um todo. Então, novos conhecimentos, novas técnicas aí são implantadas para favorecer o desenvolvimento da agricultura e proporcionar que o Brasil se destaque como grande produtor de diversos produtos, de diversas plantações no mundo inteiro. E aí a Pro traz essa imagem para a gente observar justamente essa evolução. Então, de 1500, né, a gente percebe até 1900, né, a agricultura ela não teve aí grandes avanços, mas aí de 1900 a 1950 houve aí um apoio do governo, um apoio do Estado em relação à agricultura, um olhar diferenciado para essa atividade. E aí muitos investimentos passaram a ser trazidos, a serem envolvidos para que a agricultura se desenvolvesse. E aí houve aprimoramento da tecnologia, da agroquímica, máquinas, implementos. Em 1959 houve a primeira fábrica de tratores no Brasil, desenvolvimento do sistema de produção em escala, surgimento de grandes agroindústrias. E também no ano de 1973 houve a criação da Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que permitiu aí que muitos estudos e conhecimentos fossem adquiridos, aprimorados em favor da evolução e do desenvolvimento da agricultura em nosso país. E aí, para complementar essa evolução, né, e a gente observar como a agricultura no Brasil ela evoluiu, principalmente a partir aí de 1950, a Pro trouxe esse vídeo aí que vai nos trazer algumas informações observando toda essa evolução e desenvolvimento da agricultura no Brasil. Então, olhem só para saber mais, de olho no vídeo.
Pronto. Como a gente observa aí no vídeo, não é? A agricultura é uma atividade que vem se desenvolvendo muito, principalmente nos últimos anos. E quando a gente traz aí, ó, novamente, não é? O título, o tema da aula de hoje, que seria agricultura, passado, presente, a Pro ainda acrescenta aí agricultura, passado, presente e futuro, observando que a agricultura é algo que apareceu, que é muito importante para os dias atuais e que vai continuar sendo importante para a vida da humanidade, né? Para o futuro aí, para os anos que ainda nos esperam. Agora é com você, tá certo? Dá continuidade agora com a atividade que a sua própria professora preparou, ó. Tchau, tchau.